Estamos de volta nessa aula do módulo 3, é a nossa terceira aula. Nessa aula vamos estar falando sobre como vetorizar um desenho. É muito importante a gente perceber a diferença entre vetor e um desenho comum. É que seria o que? Vetor é um desenho que a gente consegue redimensionar ele sem perder as propriedades do objeto. Por exemplo, se a gente for pegar uma imagem em JPEG, a gente, por mais que a gente aumente ela, ela vai começar a distorcer. Vai chegar um ponto que ela vai distorcer, vai começar a criar pixels na imagem. E um vetor, ele, por mais que a gente aumente essa imagem, ele nunca vai ter aqueles pixels que a gente estaria vendo com uma imagem em JPEG. E como a gente pode criar um vetor? No nosso caso da aerografia, vetor seria uma imagem sem sombreado. É uma imagem voltada com é, definições. Uma imagem que a gente usa com uma certa definição. Que seria o que? Por exemplo, eu teria um quadrado aqui e um quadrado aqui. Então eu teria dois quadrados, um próximo ao outro. Um estaria de vermelho e o outro estaria de amarelo, certo? Vocês podem ver que tem alguma coisa obstruindo o vermelho do amarelo. Seria uma coisa mais impactante, por exemplo. Não teria um degradê entre um e outro. No caso, se não fosse um vetor, então ele seria assim, ó. Eu vou fazer um preenchimento gradiente. Vou aplicar uma cor personalizada aqui, vermelho e amarelo, só que eu vou inverter. Vou inverter amarelo e aqui eu vou pôr o vermelho. Pronto. Aqui nós temos a diferença. No caso aqui da aerografia, se eu fosse fazer esse tipo de trabalho, eu teria de fazer um stencil diferenciado. Por exemplo, eu teria que começar com o vermelho aqui e finalizar com o amarelo mais ou menos aqui. 2,5 milímetros. Deixar nessas proporções aqui. Aí aqui seria vazado, vamos pintar de preto. Isso seria um stencil. O stencil é assim que se faz. A gente teria esses dois objetos aqui, ó. Seria vazado aqui, então o resto seria tudo folha. E a gente aqui, ó, ia preencher daqui a aqui de vermelho sólido e aqui a aqui de amarelo sólido. O restante nós ia criar um terceiro stencil, que seria daqui, ó, daqui até esse ponto aqui, aqui. Então, em uma outra folha, iria ser removido esses dois aqui, ia ser adicionado esse aqui. Então, esses dois aqui não iria existir mais, ia ter somente esse aqui, que ia ser onde a gente iria, nós ia calcular mais ou menos a metade, ia pintar com um vermelho mais sólido na ponta aqui, ia vir preencher ou tudo de vermelho ou tudo de amarelo e depois vir adicionando de acordo com a cor embaixo. Por exemplo, eu adicionei tudo vermelho nesse quadrado aqui. Adicionei tudo vermelho. Depois eu viria com amarelo, fazendo com o amarelo mais claro. Eu consigo dar um exemplo aqui para você entender melhor. Ó. Eu fazia assim, ó. Eu atribuía um amarelo por cima suavemente e vinha com um degradê, fazendo o degradê. Aqui eu vou improvisar, né? Não é a forma correta, mas eu vou improvisar aqui para vocês entenderem. Eu vinha com um degradê. Claro que a gente estaria utilizando os tons de tintas, eles se interagem junto, então não ia ficar assim, ó, tão transparente. Porque aqui é só até a parte tecnológica do sistema, então a gente não consegue ter um êxito tão grande. Mas né, com base nisso você já consegue entender mais ou menos como é realizado o stencil. E uma vetorização, a diferença. Que vetor são cores pré-definidas, como esse amarelo e vermelho, tendo um limite entre si. No caso aqui a gente poderia ter um contorno de preto, assim,
fazendo essa divisão. Ou simplesmente seriam duas cores, uma próximas à outra, mas sem algo dividindo esses tons, separando um do outro. E se eles mesmos juntos, é, próximos ali, sem uma linha de separação. E para exemplificar nessa aula aqui, eu quero utilizar a arte que a gente vai estar fazendo aí. Bom, peguei a imagem aqui, ó. Essa é a imagem que a gente vai estar utilizando a partir em diante. E na próxima aula nós vai dar início nela aqui para vocês entenderem melhor como funciona o processo de camadas e vetorização. Até a próxima aula.